Você sabe precificar o seu produto? Você sabe se o valor que você está cobrando por aquilo que você está vendendo é o ideal? É o que você conseguiria o máximo fazer para que as suas vendas elas decolem, ou melhor ainda, para que elas tragam lucro, tragam resultado positivo para a sua empresa? Fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos conversar e você vai saber exatamente como fazer a precificação do seu produto e como fazer a precificação do seu serviço da forma mais adequada. Um grande problema que a maioria dos pequenos empresários tem é de precificar o seu produto. Como é que eu faço o cálculo do meu preço? Será que o meu preço está o adequado? Eu acho que eu não estou tendo lucro porque o meu preço não está bom. Qual é a porcentagem que eu coloco no meu preço para me poder ter lucro? Então, nós vamos a partir de agora ver e eu vou te dizer como você deve realmente precificar o seu produto ou o seu serviço, certo? Para precificar o teu produto, o que você vai fazer? Você vai, no primeiro momento, saber qual é o valor do custo do seu produto. Vamos trabalhar com o exemplo de uma loja de roupas. Então, você tem lá uma calça. Essa calça, ela tem um custo, certo? Vamos dizer que o custo da calça lá seja R$ 40. Perfeito? Muito bem. Então, você guarda esse valor. Custo da sua calça, R$ 40. Agora, você vai ter que verificar quais são as suas despesas fixas. O que são as despesas fixas? É tudo aquilo que você tem que pagar mensalmente, que faça chuva ou faça sol, vendendo ou não, você tem que pagar. Você vai fazer essa listagem e vai somar. Muito bem, você vai chegar num valor. Digamos que seja o valor de R$ 4.000. R$ 4.000 é o que você precisa pagar todo o mês, certo? Muito bem, reservamos esse valor. Agora, você vai ter que olhar no seu histórico de vendas e fazer uma média de quanto vai ser o seu faturamento. Nilva, mas eu estou começando agora. Se você está começando agora, você já deve ter feito um estudo para saber o quanto você realmente precisa faturar para, pelo menos, pagar a sua operação do mês, certo? Então, você vai usar esse valor também. Então, você vai ter lá um valor X, R$ 10.000, digamos. Então, você tem o que agora? Até agora, nós temos o custo do nosso produto, certo? Nós temos a nossa despesa fixa, o total da nossa despesa fixa, e também nós temos uma previsão de faturamento. Muito importante que nessa previsão de faturamento você seja muito realista. Nesse caso, você tem que ser conservador. Aqui nós estamos querendo chegar no preço do produto, perfeito? Questões de marketing, de previsão de aumento de venda e tudo mais, isso é um outro papo, certo? Seguindo no nosso cálculo, quais outras despesas você ainda vai ter? Ou quais outros custos você terá também? Você vai ter uma quantidade de impostos para pagar, certo? Então, dependendo do seu regime tributário, você vai ter ali uma porcentagem para pagar relativo a impostos. Nilva, também pago comissão. Então, você vai ter também uma porcentagem relativa à comissão, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar todos esses valores em porcentagem, certo? Alocados para, na soma, nós sabermos o quanto em alíquota nós vamos utilizar
depois para uma fórmula seguinte, que será o nosso markup, ou seja, o nosso índice do qual nós vamos retirar e calcular o nosso preço. Perfeito? Muito bem. Então, nós vamos ter uma coluna de descrição, aonde nessa coluna nós vamos colocar impostos, comissões, vamos colocar despesas fixas, nós vamos colocar investimento e nós vamos colocar lucro, certo? Muito bem. Então, dos impostos, de acordo com o nosso regime, com o seu regime da sua empresa, você vai colocar ali na coluna seguinte, na mesma linha, a alíquota que você vai estar faturando as suas vendas. Colocada a alíquota. Muito bem. Na seguinte, você vai colocar qual é a porcentagem em comissão. Muito bem. Depois, você vai colocar a sua porcentagem em despesas fixas. Aí você vai me perguntar, Nilva, mas qual é a minha porcentagem? Lembra que nós pegamos e somamos todas as despesas fixas e depois previmos quanto seria o faturamento? Pois bem, esses dois valores, eles vão servir para que nós consigamos ter um valor em porcentagem para usar aqui na nossa despesa fixa, certo? Você vai fazer como esse cálculo? Você vai pegar o valor das suas despesas fixas, lá 4.000, e vai dividir pelo valor da previsão do seu faturamento. No nosso exemplo, lá 10.000. Você vai ter um resultado. Esse resultado, ele vai ser em porcentagem, certo? Então, essa porcentagem, essa alíquota, você vai colocar ali também nessa nossa tabelinha. Depois, você vai ter lá investimento. Você vai colocar investimento, ou seja, de tudo que compor esse preço, você vai querer que uma porcentagem X, 5, 3, 4%, ele seja utilizado para investimento, reinvestimento na sua empresa. E lucro, você vai querer 10%. Perfeito? Muito bem. Então, você tem lá a sua coluna da descrição e você vai ter lá uma coluna das suas alíquotas. Qual é o próximo passo? É você encontrar o seu markup, ou seja, é nós encontrarmos qual será esse índice que vai nos ajudar a encontrar o preço correto. Você vai pegar 100, que é o 100%, 100, e você vai dividir por 100 menos todas as alíquotas que existem nessa tabela que nós fizemos. Perfeito? A partir desse momento em que você diminuiu esse 100 de todas as alíquotas que estavam nessa planilha, nessa tabelinha, você vai ter um valor. Então, você vai dividir o 100 por esse resultante dessa operação de subtração. E você vai chegar, então, num valor de markup, ou num valor, ou numa taxa de marcação. Esse índice, ele vai servir para que você chegue no valor da sua venda. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o custo, lembra lá o primeiro número? Então, você vai pegar o custo do nosso produto, R$40, e vai multiplicar por esse índice que nós acabamos de encontrar agora. Multiplicando esse valor por esse índice, você vai ter, então, o preço do seu, de venda do seu produto. Você pode verificar e tirar a prova disso, retirando desse valor encontrado, dessa multiplicação, todas as alíquotas que estão lá na tabelinha, inclusive lucro, investimento e tudo mais, e você vai conseguir verificar que os valores, eles vão dar bem certinho e que somados vão dar o 100%. Então,
Essa é a forma de cálculo para você precificar o seu produto. E agora, Nilva, mas eu não tenho produto, eu tenho um serviço. Como é que você precifica o seu serviço? A primeira coisa que você tem que entender é que, ao contrário do produto, o seu serviço, ele é limitado no sentido de tempo. Ou seja, você tem uma produtividade, se você é MEI, enfim, você não tem outras pessoas que trabalham com você, ainda assim, você tem um tempo que ele é limitado. Então, dentro desse tempo, você tem a condição, aí dependendo do seu serviço, de estar realizando ele. E quantas horas você vai trabalhar no dia? Digamos que sejam ali 7 horas no dia que eu falo realmente produzindo. Dentro dessas 7 horas, quantos atendimentos, quantos serviços você realmente consegue fazer? Quantas horas você gasta fazendo determinado serviço? Então, isso você realmente tem que apurar, certo? Mas vamos ver aqui então o passo a passo para que você faça isso da melhor forma, da forma mais correta. A primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu custo unitário total. Ah, Nilva, o que é isso? Vamos tomar como base, como exemplo, um cabeleireiro ou um barbeiro. São situações bem corriqueiras e todos nós já fomos aí em algum desses prestadores de serviço. Muito bem, esses prestadores de serviço, eles têm uma gama de serviços que eles se propõem a fazer dentro da mesma atividade. Então, quando uma pessoa vai no cabeleireiro, ela pode querer cortar, ela pode querer pintar, enfim, ela pode querer fazer um penteado. E cada uma dessas coisas tem um serviço, cada um desses produtos, de serviços em que a pessoa vai estar fazendo, ele tem que ter um preço diferente, porque você usa produtos diferentes para compor esse serviço. Alguns você usa um creme, outros você usa um creme, alguns lava, outros não lava, enfim. Então, nós vamos pegar aqui o que é o mais natural, que seria um corte de cabelo. Qual é o custo unitário de um corte de cabelo? Para que você tenha um custo unitário de um determinado serviço, você precisa saber qual é o custo variável e qual é o custo fixo. O custo fixo, assim como nós vimos anteriormente, é aquilo que faça chuva ou faça sol, você tem que pagar no mês aí dentro da sua empresa, certo? E qual é o custo variável? O custo variável unitário é aquele valor que você vai estar, digamos, utilizando para poder exercer e fazer com que aquele serviço aconteça. Então, você vai precisar de quê? Para fazer um corte. Você vai lavar o cabelo, vai precisar de shampoo, vai precisar de uma lâmina X, se for um rapaz, para poder fazer uma barba. E, enfim, vai precisar de um outro produto qualquer. Então, você vai fazer a soma desses produtos que você vai utilizar para a prestação desse serviço em específicos e vai somar, certo? Quantas gramas, quantos ml de shampoo eu vou utilizar? X. Por isso que é muito importante também que você tenha dosadores. Dosadores é bem interessante que se tenha nos cabeleireiros, né? Nos salões, para que se saiba o quanto está se gastando de cada item para cada tipo de serviço, certo? Então, muito bem. Então, você ali sabe que vai gastar tantos ml disso, mais uma lâmina daquilo, enfim, para poder cortar o cabelo da pessoa, fazer barba, enfim.
e você vai somar. E você vai chegar ali um valor, 2, 3 reais, R$ 1, R$ 1,50, do que foi necessário para exercer esse serviço, certo? Depois disso, o que você vai fazer? Chegar no custo fixo unitário, o que você vai precisar fazer agora? Você vai pegar o total de custo fixo, conforme nós já vimos anteriormente, somar tudo certinho, lá aqueles R$ 4.000, muito bem, custo fixo R$ 4.000. E você vai ter que então colocar ali o total de horas produtivas no seu mês. Vamos dizer que você trabalhe 200 horas de produção dentro do seu mês. Você vai pegar esses R$ 4.000, ou seja, ou o total da sua despesa fixa, e vai dividir pelo total de horas produtivas no mês. Muita atenção! Horas produtivas, você tem que ser bem realista com essa quantidade de horas produtivas. Não é, eu chego às 7, saio às 8 da noite e soma todas aquelas horas. Não, é hora de realmente trabalho e produção. Muito bem, então você vai dividir e vai chegar a uma porcentagem. Essa porcentagem, ela vai ser o custo fixo unitário do seu produto, certo? Então, qual é o custo unitário total? O custo unitário total é o custo unitário, o variável unitário e o custo fixo unitário. O custo variável unitário é aquela soma dos produtos que você vai utilizar para determinado serviço. O custo fixo unitário, nós acabamos agora de falar, que seriam o seu custo fixo dividido pela sua produtividade, que você vai chegar nesse valor. Esse valor vai ser o seu custo fixo unitário. Logo, você vai lá pegar a sua CUT, ou seja, o seu custo unitário total, ele vai ser igual ao quê? Custo variável vezes o custo fixo. Muito bem, você chegou a um valor do custo unitário total do seu serviço. Aqui cabe falar que entra mais um cálculo. Qual é o cálculo, Nilva? Esse custo que nós acabamos de apurar, que é o custo fixo sobre a produtividade, ele é o valor da hora. Se você demora menos do que 1 hora para realizar esse serviço, então você vai ter que dividir esse valor por essa quantidade de minutos, certo? Então você vai lá pegar esses R$ 20, você vai dividir por 60 minutos e multiplicar pela quantidade de minutos que você realmente gasta para executar aquele serviço. Sendo assim, você vai chegar num novo total de horas, certo? E agora fracionado pelo tempo que realmente você gasta executando aquele serviço. Aí sim, você vai pegar o seu custo variável, vai multiplicar então por esse novo valor e vai ter o seu custo unitário total por aquele serviço de corte de cabelo, digamos assim, certo? Então esse cálculo, ele é válido para todos os serviços, desde que você entenda bem qual é a sua produtividade, saiba quais são os valores relativos ao seu custo fixo e aplicando essa fórmula, certo? Assista esse vídeo mais algumas vezes para que você possa anotar e fazer o cálculo certinho. Você vai chegar lá no seu preço ideal. E se você pensa que acabou, não acabou ainda. Você vai pegar esse valor desse preço que você chegou e você vai ter que fazer assim como fizemos lá no nosso produto, você vai ter que fazer agora também no seu cálculo do seu preço, certo? Ah, Nilva, mas como é que faz? Lembra que eu disse para você colocar toda a descrição e todas as porcentagens? Você vai pegar todos os valores e as porcentagens e vai encontrar ali a sua taxa de marcação ou seu markup, o seu índice, perfeito?
você encontrando esse índice, você vai multiplicar pelo primeiro valor encontrado. Esse valor encontrado, certo? Vai ser então o seu preço para que você consiga cobrar de forma realista, de forma concreta e de forma mais assertiva o preço pelo serviço que você prestar, certo? Parece ser complicado, mas não é. Os cálculos são simples, eles só precisam ser organizados da melhor forma possível. Se você puder usar o Excel, é melhor, porque daí o que acontece? Você sempre vai poder tá jogando mais ou menos porcentagens dentro de despesas administrativas, enfim, e verificando onde você pode estar diminuindo mais, acertando melhor dentro do seu negócio, para que você tenha um preço mais atrativo. Então, isso também vai te ajudar a saber que direções você deve tomar dentro do seu negócio, as atitudes que você deve realmente realizar dentro da sua empresa, para que você tenha um preço realmente mais atrativo, mas que isso não prejudique os seus resultados.